Amém? No mês do corpo de Cristo, hoje é o último dia. E nós estamos felizes pelo treinamento. Crescemos e nos reconhecemos no reino. Sabemos quem nós somos. Sabemos que tem um poder em nós se manifestando agora. Já não mais a se manifestar, né? Se manifestando sobre a nossa vida. E nós falamos sobre tantas coisas. E hoje eu quero repetir acerca desse corpo, repetindo aquilo que eu já disse, mas hoje frisando, comparando, colocando mais forte no teu espírito aí, isso para você entender. Se nós formos olhar para o corpo de Cristo, nós temos que pensar que o corpo de Cristo é semelhante ao corpo de uma pessoa. Amém? Aquele Cristo homem que andou na terra, ele era um Cristo físico, mas também o seu espírito era o Espírito de Deus. Ele não tinha um espírito como o nosso espírito. O espírito dele era o Santo Espírito de Deus. Então, ele era um homem físico, o corpo físico, homem, Jesus homem, mas ele era Deus. Então, quando a gente fala de corpo de Cristo, né? Eu ouvi alguém dizer assim: o corpo de Cristo é muito bom falar sobre o corpo de Cristo, porque fala de comunhão dos irmãos. E você precisa entender que o corpo de Cristo é muito mais do que comunhão entre os irmãos. É um conhecimento e um posicionamento que você toma de direitos que você tem. Amém? Então, o corpo daquele Jesus, homem que andava na terra, por onde ele ia, gente? O que ia acontecendo por onde ele passava? Ou acontecia a revolta dos que não criam, ou acontecia sinais e prodígios, maravilhas, né? Onde Jesus passava, mudava a história. Ou as pessoas ficavam revoltadas com ele e tentavam contra ele, ou as pessoas eram completamente transformadas no seu espírito e se tornavam seguidores dele. Outra coisa que acontecia com aquele Jesus homem, aquele corpo que andava ali na terra, é que ele não ficava doente. Você já leu na Bíblia que Jesus ficou doente? Ele ficou com virose. Ele ficou com garganta inflamada, com pneumonia, igual a Tati ficou. Não. Ele ficou com aquele negócio. O Anderson tem que falar uma. Ele ficou com o terçol. Então, Jesus não tinha esses problemas, gente. Por quê? Porque como que pode o autor da cura ficar doente? Não pode. Seria uma mentira Jesus falar de doença e ter ficado doente. Então, naquele corpo físico chamado Jesus não tinha doença. Outra coisa que você precisa saber naquele corpo físico, Jesus, o que acontecia? Nele não havia pobreza. Já ouviram dizer que Jesus era pobre? Gente, pode falar. Um monte. Tadinho de Jesus, tão pobrinho, né? Nasceu na manjedoura. Tadinho dele, gente. Nada disso. Só para relembrar, Jesus era herdeiro da J&J Madeiras Corporation LTDA ilimitada, né? Ele era herdeiro da carpintaria. Ele teve essa profissão. Era um profissional cogitado, né? José era um profissional cogitado na sua época. Então a humildade que estava no corpo, no Jesus ali, não era humildade de pobreza. Mesmo porque existe pobre que não é humilde. Né? Se sente, né? Tem o pobre também que se acha, né? Tá comendo ovo, e erudando caviar, né? Tem pobre. Então a humildade não tem nada a ver com condição financeira. Humildade é um posicionamento de eu sei quem eu sou e eu sei até onde eu posso ir
quando se trata de outra vida. Eu preciso respeitar o outro e o outro precisa me respeitar. Isso é humildade. Isso também é humildade. Então, gente, o que eu quero perguntar para você nessa noite, né? Para a gente matar esse negócio, matar a pau isso aí. Quem é o corpo de Cristo hoje representado na terra? A igreja. Muito bem disso. Então nós sabemos que somos os representantes legítimos de Jesus. Então, Jesus não anda mais como homem carnal. Carnal que eu digo, corpo físico. Não em carnalidade. Jesus não anda como corpo físico. Mas quem é que anda hoje na terra? A igreja. O corpo de Cristo. É inadmissível que na igreja tenha doentes, enfermos e pessoas com a vida financeira enrolada. Ninguém disse aleluia. E pregar isso não é fácil. Ouvir essa mensagem não é fácil. Mas a igreja precisa se posicionar e ter nela a certeza de que ela é esse corpo semelhante. E se nele não havia doença, em mim não há doença. Se nele não havia pobreza, em mim não há pobreza. Eu preciso me posicionar e assumir isso. Pastor, você está falando isso o mês inteiro, para ver se entra no teu espírito e você para de se sentir um pobrezinho, um coitadinho, né? Porque, repetindo o que eu já falei, nós temos 2 direitos óbvios na nossa salvação e temos aprendido sobre isso. Quais são os 2 direitos óbvios que nós temos na nossa salvação? De ser o quê? Curado. E de ser o quê? Prósperos. Por quê? Porque há uma garantia. Isaías 53, versículo 4. Solta aí. Isaías 53, 4. Fagner está me olhando fixamente. Tô bonito, negão? Muito obrigado. Você também. Isaías 53, 4 te dá a garantia. Gente, eu não sei se você leu o Evangelho de João, que foi a leitura desse ano, desse mês. Mas se você leu, você cresceu muito. Porque ali há uma plenitude de quem é Jesus na terra. Olha lá, vamos ler juntos? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas e carregou com as nossas, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O 5. Mas Ele o quê? Foi ferido por causa de nossas e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você precisa decorar isso. Mas não é decorar no teu corpo físico, é decorar no teu espírito, para que quando a doença vier, ela possa dar de cara com Isaías 53, 5. A pastora Patrícia estava passando por uma aflição de garganta, e ela disse que se lembrou no espírito do seu direito, e disse, pode parar a garganta, de gracinha. Tá boa, tá aí. Se ela pode, você também pode. Hã? Você tem que ter isso no seu espírito. Em outro texto também diz que Ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós temos que ter isso no nosso espírito assumidamente. Assumidamente, sem pestanejar. Quando alguém vier contar outro tipo de coisa para você, você pode falar, pode parando. A doutrina que o meu espírito conhece é essa. Eu sou salvo, curado e próspero, porque eu sou o corpo de Cristo, e semelhante ao Cristo homem, eu sou o Cristo igreja. Diga, eu sou o Cristo igreja. Você aprendeu. Glória a Deus. Há uma lembrança que o nosso espírito tem que ter.
E eu vou tirar de você agora toda a dúvida que houver em relação a isso. Você vai abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 26, 30, até o 32, nós vamos ler. Muito interessante. Isso. Veja bem. 1 Coríntios 11, 26, nós vamos ler. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos, não por cultura, nem por costume, nem por doutrina, mas nós temos o hábito de ceiarmos quantos dias? Isso, todos os dias. E aí começaram os questionamentos de quem é que pode ceiar. Quem é que pode ceiar? Quem é que pode participar do corpo de Cristo? Quem é? E chegaram ao ponto de dizer a um rapaz assim: olha, sai de lá, que o diabo vai entrar na sua vida, porque se você ceiar na condição que você está, você vai morrer ou então vai ficar doente. E o rapaz saiu, gente. Sabe aonde ele está agora? Nas drogas. Por causa da má interpretação de quem é participante do corpo de Cristo. Vamos observar até o 32, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes desse pão, quantas vezes? Que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até quando? O que quer dizer anunciar a morte do Senhor aqui? 26. O que quer dizer anunciar a morte do Senhor aqui? Olha só. Olha como que é a interpretação desse versículo e você agora vai ficar feliz da vida. Porque todas as vezes que pegarem o Pão Plus Vita lá na IGAP e pegarem também um copinho de café com 2 dedinhos de suco de uva, comerdes e beberdes, anunciando a salvação. Porque a morte do Senhor anuncia a salvação. Até que Ele volte. Então, se Jesus voltará hoje, ainda anunciaremos até que Ele volte. Só deixaremos de partir o pão, anunciando essa salvação, no dia em que Ele não voltar mais, porque já vai ter voltado e a gente já vai estar com Ele, para a glória do nome do Senhor. 27. De modo que qualquer que comer e beber desse pão, comer desse pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 29. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. 30. Por causa disso, há dentre vós muitos fracos, enfermos, e muitos morreram. 31. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E o 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Aqui no 32 tem a resposta para dizer lá na frente: aquele que come e bebe indignamente, ou seja, sem conhecimento, come e bebe para sua própria condenação. Não quer dizer, atenção, eis a revelação e você vai ficar feliz. Não quer dizer que comer indignamente é comer estando em alguma condição errada. Comer indignamente para sua própria condenação é comer sem conhecer o que aquilo quer dizer. Por quê?
Quais são os dois direitos óbvios que nós temos na nossa salvação? Ser curados e ser o quê? Então por que tem tanto crente que está comendo indignamente? Porque continua doente dentro da igreja e continua miserável dentro da igreja e vai morrer doente dentro da igreja. Você está entendendo o que eu quero dizer? Come e bebe para a sua própria condenação, porque come sem conhecer os seus direitos e o porquê que se parte o pão, e o porquê que é ser corpo de Cristo. Quando eu sei o que é ser corpo de Cristo, então eu como com consciência que o corpo de Cristo foi entregue por mim, ferido por mim, e que não há mais condenação para mim, e que agora o meu corpo é sarado, e que minha vida tem que andar em novidade. Então eu não ficarei doente nem enfermo e não morrerei por conta dessas coisas. Isso é comer dignamente. É comer conhecendo, é comer fazendo memória, é comer fazendo menção, lembrança. Eu acho que ficou bem claro o que eu quis dizer. Eu vou repetir. Se alguém não conhece os seus direitos na sua salvação, seja ele crente ou não, ele come e bebe indignamente. Porque ele fica doente e ele morre. Agora, se eu sei dos meus direitos, se eu sei quem eu sou, que independente de como eu estiver, esse Cristo morreu por mim, para minha salvação, para que o meu espírito cresça, através de um novo nascimento, pelo seu espírito no meu espírito, me fazendo conhecer essa palavra, viver essa palavra, e à medida que eu vou vivendo essa palavra, as coisas vão sendo substituídas na minha vida. O pecado pela santidade, o ódio pelo amor, a dor pela cura, a pobreza pela riqueza. À medida que eu vou conhecendo isso, então eu vou comer dignamente. Amém? E não serei julgado pelos outros, serei julgado pelo Senhor, para não ser condenado com os que morrem sem conhecer o seu direito de ser corpo de Cristo. Ai, isso é muito maneiro. Isso é fantástico. Quantos de vocês já leram isso e interpretaram isso errado? Diga aleluia. Quantas vezes, gente, nós julgamos alguém dizendo: olha, você já viu o timbre? Você já viu fulano? Tá com a vida toda errada. Volta o outro versículo 31. Tá com a vida toda errada. Você já viu fulano? Mora com a cicrana. Olha, vou te falar. Você já viu fulano? Todo errado, tomando santa ceia. Santa ceia do Senhor, a santíssima. Olha quem é esse. Que julga a si próprio. Quantas vezes você já foi julgado por tomar a Santa Ceia? Já tirei sapato, meia e tudo. Estou com calor. Quantas vezes você já foi julgado porque aqui ceia todo dia? Quem te julga não conhece os seus próprios direitos. Quem te aponta está se auto-apontando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse examinar, ouça isso. Esse examinar é saber: será que eu sei quem eu sou? Será que eu conheço a minha salvação? Será que eu conheço o meu direito? Ou será que eu ainda fico doente de bobeira? Diga assim: quando a doença vier em mim, ela vai dar de cara com os meus direitos. Ela vem, gente, ela vem. Mas ela tem que ir. Repita assim comigo: doença alguma me matará. Eu profetizo que você vai morrer de velho. Você vai ficar para semente. Eu vou morrer de velho. Não vou perder para Noé. E não é
velho capenga não, hein? É velho na atividade. Para a nossa alegria. E vou falar para você, hein? Já disseram as minha mãe que fala assim: a ordem natural é mãe enterrar filho. Não, é filho. Como é que é? Isso, muito obrigado. Filho enterrar mãe. E eu disse para ela: se a senhora crê mais do que eu, a senhora vai me enterrar. Mas eu acho que eu vou enterrar a senhora mesmo. E eu vou enterrar todo mundo que não crê mais do que eu. Porque eu sou dos que vão viver, hein? Eu sou dos que vão desfrutar dessa terra com tudo que ela tem direito, hein? Porque eu sei para que eu estou aqui. Repita assim comigo: eu estou aqui para que por onde eu passar, o corpo de Jesus se manifeste. Muito bom. Amém, gente? Abre para mim aí João 6:32. Vamos lá, gente. João 6:32. Respondeu-lhe Jesus: vamos junto? Em verdade vos digo, não foi Moisés que deu o pão do céu, mas foi meu Pai que vos dá o verdadeiro pão. O 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida à humanidade. Recebe vida do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero finalizar esse mês, essa palavra hoje breve de revisão, dizendo para você que o corpo do Senhor Jesus é o corpo que é adorador do Pai. Jesus, ele é o Rei da glória, mas ele está dando a glória ao Pai. O corpo aqui está dizendo: olha, é o Pai que vos dá esse corpo. Foi o Pai que vos deu esse corpo para que haja vida em você, humanos. Então ele está louvando ali. Então o corpo do Senhor é o corpo que adora, é o corpo que não cessa de dar graças, de agradecer e de ser feliz. Amém, queridos? Deus os abençoe em nome de Jesus. Fique de pé.